da semana, bem de madrugada, coração dilacerado, alma angustiada, caminham juntas na estrada, rumo ao sepulcro, um silêncio absoluto, quando aproximavam, uma voz assim falou: ele não está aqui, já ressuscitou. Túmulo vazio, a esperança reviveu, a pedra removida deu a grande vitória pra você e eu. Túmulo vazio, a esperança reviveu, a pedra removida deu a grande vitória pra você e eu. Os tempos se passaram, já faz mais de 2000 anos. A história do Calvário não foi apenas um cenário, continua operando na vida de quem tem fé. Meu Jesus de Nazaré está pronto a operar. Abra o teu coração e receba a unção que Ele tem pra te dar. Túmulo vazio, a esperança reviveu, a pedra removida deu a grande vitória pra você e eu. Túmulo vazio, a esperança reviveu, a pedra removida deu a grande vitória pra você e eu. Bom dia com Jesus, né? Esse povo é de fé mesmo. Tempo chuvoso, frio. E maioria, né? Grande maioria, sem condição própria. E a igreja praticamente lotada. Deus os recompense. A leitura é Êxodo, capítulo 12, versículos 12 e 13 somente. E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até aos animais. E sobre todos os deuses do Egito farei juízos, eu, o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade,
quando eu ferir a terra do Egito. Amém. Nós pedimos a Ti, ó Pai, que o Senhor venha vivificar esta palavra em nossos corações, de acordo com o nosso estado presente. Te pedimos isto em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentar-se. O sinal fará voltar ao tratamento. 2 pontos. Irmão, irmã, a irmã fulana, o irmão ciclano. O sinal fará com que você volte a glorificar. Você tenha prazer em glorificar a Deus, porque você perceberá em cada instante de sua vida a presença de Deus, os cuidados de Deus na sua vida. Você será sempre agradecido. O sinal não te dará tempo para murmurar, para lastimar, para se queixar. O sinal ocupará cada célula da sua vida, do seu corpo, e dominará todos os seus sentimentos de tal forma que já não é mais você quem vive, mas sim Cristo quem vive em você. Isso é o sinal. Eu disse para o irmão Joyce Smith, genro do profeta, eu disse para o irmão José Brana, filho do irmão Brana, profeta, eu disse para eles, olha, e eles concordaram, quem não for no rapto com essa mensagem, o sinal, não vai com mais mensagem alguma. Agora eu falei seguro, e essa segurança que me dá é o próprio profeta, irmão Brana, e por que não dizer a própria mensagem, o sinal. Quando se casam aqui, aquele livrinho que você vê assinando ali, rubrico no autógrafo e põe a data, é um presente para aquele casal da mensagem, o sinal. Todos os presentes que eles ganharam têm sentido, que seja uma agulha, né? Mas o mais importante de tudo é o sinal, é a mensagem. Então, cada família deve estar plenamente conscientizada. Você não vai poder me culpar naquele dia. Se eu botei essa mensagem na sua mão, não importa quem seja eu mais, nada vai justificar para você se você não estiver lá. Uma vez que você recebeu essa mensagem, tem essa mensagem no seu alcance, então você não vai poder culpar a ninguém. Nada neste mundo, a quem quer que seja, por não ir no rapto, ou mesmo até ser envergonhado diante do trono branco. Nós estudamos aqui pelo Espírito Santo. Está certo que há certas notas que a gente dá com preleção, que pode-se dizer, vem até razões, precipitações de coisas. Mas se tratando da mensagem pregada, melhor fora que nunca subíssemos aqui se não tivéssemos certeza de que está vindo ali por uma inspiração do Espírito Santo.
Então nós compreendemos, entendemos que há certas questões entre famílias, entre irmãos, que só vão poder ser resolvidas diante do trono branco. Porque aqui, de acordo com 1 Coríntios 6, Paulo ensinando para ir à igreja, e aquela mulher, aquele marido, aquela esposa, aquela família de um lado, aquela do outro, aceitar a decisão, o julgamento da palavra, não aceitam, não tem acordo. Então é sinal que tem que haver uma corte suprema. Não aceitando o julgamento da palavra aqui, nós estamos apelando pela corte suprema. Isso quer dizer, estamos mandando o nosso processo para lá. E isso só vai ser na segunda ressurreição, sinal que nós não fomos no rapto. Porque deixamos coisas para serem acertadas no trono branco, no trono do julgamento. Então Jesus disse, é melhor que você reconcilie com o seu inimigo, com o seu adversário, a caminho. Não deixe chegar lá, não. E Paulo disse, por que não sofreis o dano? Por que ninguém quer sofrer o dano? Mas o sinal responde tudo isso. Eu não importo, às vezes eu perco sono, acordo de madrugada, e não quer dizer que eu sou um leitor vasculhador da mensagem. Eu não leio nem como eu deveria ler. Mas eu tenho uma direção nisso. Então, a coisa vai lá, no lugar. Eu simplesmente tenho que anotar. E se nós estivéssemos falando hoje somente para 10, 15 pessoas, 30, se a maioria de vocês não pudessem ter vindo, eu iria fazer da mesma forma. Então nós vamos ver, em primeiro lugar, algumas coisas que esse sinal vai operar na nossa vida. Bom, você entende, irmão, que sem o sinal, ninguém precisa pensar em arrebatamento. É melhor pensar na salvação comum. Talvez, não é? Ministro, membro, é o parágrafo 71. Homem bom, homem moral, ou seja, você quem for, você sabendo que Deus lhe tem livrado dos cigarros, e as mulheres sabem que eles têm livrado dessa roupa imunda, do cabelo curto, cortar seus cabelos, e as outras coisas que faziam, Porque nós estamos, às vezes, procedendo como o cão que volta ao vômito, a porca lavada que volta ao lamaçal. Coisas que haviam abandonado por muito tempo, então volta a praticar aquilo. Aí então enquadra exatamente em Hebreus capítulo 10. Exatamente ali. Você sabendo que Deus tem te livrado dos cigarros, coisas que praticava antes. Aí você então enumera. E vocês, as mulheres, que sabem que eles têm livrado dessa roupa imunda, dessa roupa transparente, dessa saia rachada, essa roupa transparente, essas blusinhas coladas e coisas assim, e o cabelo curto e as outras coisas que faziam. Porém, logo se você dá meia volta e faz afronta, e chega a ter por imundo aquele sangue do testamento, o qual lhe santificou e lhe tem trazido até aqui, assim como os espias
se eles houvessem chegado à fronteira, houvessem olhado a terra prometida e logo houvessem dito: sabemos que ali está, porém os obstáculos são demasiados. Parecem gafanhotos. Eles pereceram no deserto. Foram crentes fronteiriços. Só viveram na fronteira. Só na fronteira. Eles estavam tanto ao alcance de uma coisa como da outra, ao mesmo tempo. Vivendo com um pé num lugar e o outro pé no outro. Então é crente de fronteira. É como aquela vaca roceira que aprende a meter o pescoço na cerca para comer do outro lado. Não chegue você até aqui dizendo: eu creio na mensagem. Tudo bem, muito bem. É o mesmo que dizer: eu creio em Deus. Faz bem, os demônios também creem. Então, quer dizer que os demônios creem na mensagem. Os demônios criam que Jesus era o Messias, enquanto os sacerdotes não criam, os demônios criam. Enquanto eles não creem hoje na mensagem, dizem que a mensagem não é de Deus, os demônios sabem que ela é Deus. Você tem que obedecer à mensagem, não é apenas crer nela. Meta-se em Cristo. Você diz: irmão Brana, eu creio tudo que ele diz. Isso é magnífico, irmão. Porém, isso somente é ler a mensagem. Tome a mensagem em seu coração, que você tem que ter o sinal. Necessita que a mesma vida que estava em Cristo esteja em você. Então, é quando os sentimentos que são contrários à palavra hão de desaparecer da sua vida. Vendo eu isso, então passarei de vós. Ora, quem que não queria que ele ficasse? A vantagem não seria ele passar, mas sim ficar. Mas naquele caso, a bênção era ele passar, porque era o anjo. Onde ele parasse haveria morte. À medida que vemos os grandes sinais do tempo, do fim sobre a terra hoje, sabemos que são corretos. Agora observe bem, eu tenho esperado por isso por muitíssimo tempo, para dar-lhes esta mensagem. Vê você? Você tem visto os sinais do tempo do fim? Eu lhes tenho pregado e lhes tenho mostrado estas coisas por meio de tudo o que disse Cristo. É a verdade? Vocês são testemunhas disto. Neste tempo do fim já não vejo nada que falte por cumprir-se. Você diz: e a marca da besta? Todo aquele que rejeita o Espírito Santo, a mensagem, já está marcado pela besta. O castigo virá mais adiante, mas já está marcado. Eu vou pular aqui para o 76, aliás, voltar no 68. Vou voltar no 68. Terminando o 67. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. 1 Coríntios 12, 13. Agora, não diz nada de uma igreja, nem de uma denominação, senão do corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Por um Espírito, somos todos batizados neste corpo. Então o sinal está sobre a porta, porque você está em Cristo, e Ele foi aquele que, como sacrifício seu, tomou seu lugar no juízo.
lá no juízo. E quando Deus vê isso, então não pode fazer nada, porque Ele tomou o seu lugar. Você está completamente seguro, porque Deus e Cristo são a mesma pessoa. O Espírito Santo foi feito carne e habitou entre nós, e ali está Deus em si mesmo. E vocês são seus próprios filhos e filhas em seu corpo. Então não é a química, mas o Espírito. Eu passarei de vós. Eles vieram de todas as partes através do país do Egito e se ajuntaram todos naquele lugar para que assim pudessem estar sob este sinal. Vieram hoje dos metodistas, pentecostais, luteranos, batistas, presbiterianos e tudo demais, para estar debaixo do sinal. E é exatamente como foi ali então. Ali estava a coluna de fogo e de repente alguém disse ao outro, e este ao outro, e aquele ao outro, assim vieram todos. Quando viram os sinais de Deus, então souberam que o juízo estava à mão. Então o profeta disse: eu tenho ouvido de Deus. Haverá certamente um sinal. Matarão um cordeiro e porão o sangue sobre a porta, e isso será o sinal, porque a morte passará pela terra. Ora, é como mesmo se um edifício está queimando. Aquilo pegou fogo, está incendiando. Você pensa exclusivamente em salvar a sua vida. E se você encontrar um meio ali para salvar a sua vida, você não vai querer outra coisa. Sabendo que a morte está rondando. Lá naquele edifício Joelma, teve um homem de paletó, gravata, que ele encontrou um meio, ele ficou num lugar, e ele ficou quieto ali. Enquanto os outros saltavam, ele ficou quieto. Não se mexeu. Depois, então, ele foi salvo. Ele desceu nas escadas do bombeiro lá, sem acontecer nada com ele. Isso quer dizer que enquanto a morte estava matando, era inevitável, não tinha solução para a maioria, para todos os demais, ele encontrou. Ele pôde ficar ileso, ali, quieto, calmo. Naturalmente, se colocou num lugar que já havia queimado, ficou quietinho lá, não apavorou. Então, ele simplesmente foi salvo. Ora, quem pode pensar nisso? Um avião levanta lá em Florianópolis e se choca com a serra. E apenas 2 no banco de trás lá, o resto morreu todo mundo. Aqueles 2 foram salvos, não morreram. Ora, mas que jeito? Por que não morreram? Por que não morreram? Porque eles não morreram. Porque eles foram salvos, enquanto os outros morriam. Então salvação é isso. Agora, você tem um jeito de não morrer. Nós temos um jeito de não morrer, enquanto todos morrerão, enquanto todos estão morrendo. Então é isso que às vezes me chateia e eu fico abatido, e às vezes penso que meu tempo já até passou de hora. Por quê? Porque nós temos de entender o seguinte: que cada mulher dessa que passa na rua está morta, cada homem desse está morto. Todas essas modas, tudo isso, todos esses acontecimentos, você liga seu televisor, seu rádio, para um noticiário, a primeira coisa que você já pode cantar ainda: assassinado, sequestrado,
Exército faz isso. Você já sabe o que vai ser. O profeta diz isso: qualquer noticiário que você pega vai ser uma repetição dos demais. Em palavras, em aspectos, em lugares diferentes, mas a obra é a mesma. Então a gente começa a pensar, a gente é o sermão, é a eloquência, é a emoção? Não, é o raciocínio agora. É o fanatismo? É o não me toques? É o legalismo? Não, não é. Nenhum legalista está salvo. Mas não tem liberal salvo. O problema é esse. Se o legalismo é um extremo, o liberalismo é outro extremo. Então, quantos estão dormindo, comendo com pessoas perdidas, mortas? Muito embora sendo pais, muito embora sendo filhos, muito embora sendo marido, mulher, mas está morto, está morta. Porque não pode ver. A morte está passando, assolando, tem assolado a terra. E os únicos que têm condição de permanecer vivos são aqueles que têm crido no Moisés, no profeta. São os únicos. Não é por serem melhores. É porque creem e obedecem. Aplicam o sinal. Então, nós nos deixamos levar por sentimentos, pelo sentimentalismo, pelos nossos próprios sentimentos e direitos e coisas assim, e vamos nos envolvendo de tal forma que, de repente, nós nos encontramos não propriamente entre os salvos, mas sim entre os perdidos. Deixe-me dizer-lhes hoje, como seu servo, se o sinal não se encontra na porta, há uma morte espiritual que passará, e todas as igrejas estão em caminho ao Concílio Mundial de Igrejas. Eles não têm, é como outro dia, 5 minutos com Jesus, já protegendo a Santíssima Trindade. Se há alguém que diz que essa doutrina chega a ser do diabo, depois ele diz, o Concílio Niceno. O Concílio Niceno. Depois ele dá lá um versículo dizendo, como ele é, o veremos. E eu disse de lá, deitado ainda, disse, não, reverendo, como eles são, nós seremos. Você está lendo aí como ele é? Ué, se são 3, como é que fala como ele é? Ele próprio é como o doutor lá no CNI, lá no quartel, me pegou lá com a lista. Eles próprios deram a lista para ele, que enforcava a própria doutrina deles. Depois ele citou lá, dizendo assim, como ele é, nós o veremos. Ele não pode ler como eles são, nós os veremos. É como ele é. Então é um Deus. É um Deus com 3 ofícios, não em 3 pessoas, mas em 3 ofícios, 3 manifestações. Olha, quer saber? Ele pode ter bilhões de manifestações. Bilhões, não é só 3 não. Ao mesmo tempo. Mas 3 ofícios: pai, rei, sacerdote, profeta. Especiais. E eu pergunto, esse povo está morto ou não está? Dizendo, então, o líder deles, que foi Lutero, se perdeu? Não, Lutero não. Lutero foi o mensageiro da era de Sardes. E ele não podia ter tudo. Eles pensam que Lutero pregou
tudo que Roma tinha de errado? Não. Mas ele pregou 95 teses contra Roma. Lutero ainda saiu com o seu cachimbo de lá. Saiu de lá bebendo vinho ainda. Não tinha santificação. Santificação veio depois com João Wesley. Mas foi a lavoura brotando. Então, eles não estão mortos. Mas os que se denominaram em torno deles estão mortos. Nós temos que ter essa conscientização que o mundo jaz no maligno. E não importa se é minha mãe, se é meu pai, se é meu tio, se é meu marido, se é minha mulher, se é meu filho, seja quem for. Se está no mundo, está no maligno. Está morto. Não importa. Seja quem for. Agora, como que nós vamos querer nos casar, comprometer com julgos desiguais? Ela não quer nada com Deus. Ela não quer nada com esse sinal. Ele não quer nada com o sinal. Olha, deixe-me dizer-lhes hoje, como seu servo, quer dizer, servo de Deus, seu aqui com letra maiúscula, se o sinal não se encontra na porta, há uma morte espiritual que passará e todas as igrejas estão em caminho ao Concílio Mundial de Igrejas. Eles têm a doutrina mãe da Igreja Romana, nascida no Concílio Niceno de Niceia. Foi então quando surgiram 3 pessoas distintas. Todas as igrejas regressarão ao catolicismo, e unicamente aqueles que são genuinamente renascidos são os que ficarão fora deste movimento. Recorde, não lhes salvará a sua denominação pentecostal, porque eles também já estão dentro desta coisa e estão mortos. Tem perecido já pereceu. Não pense que há salvação para eles. Eles voltaram ao vômito, como o cão que volta ao seu vômito. Eles voltaram ao lamaçal como a porca que volta ao lamaçal. Então eles já pereceram. Se houvesse mais tempo, houvesse um outro mensageiro, isso aqui ia virar uma denominação também. É isso, não é outra coisa não. Veja onde eles que estavam mais próximos, onde estão. Os que estavam mais próximos. A política, eles têm que ser candidatos a deputado federal, a estadual, a governador, a senadora, tudo isso. Lhes tem crucificado de novo, tem regressado e lhe tem posto para fora, porém ele está buscando o sinal. Ele só busca o sinal. Seu erro esteve em que confiaram unicamente no falar em línguas. Ele está se referindo aos pentecostais. Não vá você confiar no falar em línguas, nem em nenhuma outra coisa, mas deixe que se manifeste o sinal. Deixe que a pessoa de Jesus Cristo, sua própria vida, esteja em você. Não seja uma questão de circuncidar isto ou aquilo, senão seu ser inteiro. Tem que ser seu ser inteiro, porque você e Cristo são um. Cristo está em você e sua vida se manifesta através de você. Então, meu irmão, minha irmã, você que foi batizado por último, que ainda não tem essa mensagem, o sinal, procure adquirir. Essa mensagem não pode faltar em hipótese alguma na Casa de Literatura. Essa mensagem, casamento, divórcio, de volta à palavra original, profeta do século XX. Não é certo? Sinal, desespero, que é logo, ele pregou o sinal de manhã,
e o desespero à tarde, à noite, não é? Então, eu não posso fazer a leitura toda, porque vocês entendem como é que é isso, o relógio. Eu quero ir para o 73 agora. 73. Agora, Israel, quando soava as trombetas no ano do jubileu, todo ano, observou você como leu Cristo ali? Unicamente leu a metade da profecia, porque somente a primeira parte era para aquele tempo. Um versículo. É igual Malaquias 4, né? Malaquias? Que é bom para vocês notarem isso. Isso tudo não é para dar sono, não, hein? Malaquias 4, 5, você não pode perder esse tipo de coisa, de forma alguma. Malaquias 4, 5, 6. Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. E converterá o coração dos pais aos filhos. Esse é João Batista, no mesmo versículo. E o coração dos filhos a seus pais. Esse já é o irmão Branham. Converter o coração dos pais aos filhos é fazer a base apostólica, é tirar da lei. Dos pais, os pais vêm da lei, aos filhos vêm da graça. Então, foi João que fez isso, ele foi o anjo da aliança. Mas o mesmo versículo se completa, porque se refere não a João Batista. Você diz, não tem nome Branham na Bíblia, no Novo Testamento, mas não tem João Batista no Velho Testamento também não. Eu dou tudo que eu tenho para a pessoa mostrar o nome João Batista de Gênesis até Malaquias. Ou estou enganado? Vocês que são bons leitores. Tem João Batista no Velho Testamento? Não tem. No entanto, ele está prometido. Então, é o espírito de Elias. Não é questão do nome do homem, é o ministério do homem. Porque às vezes até irmãos ficam meio confundidos quando dizem isso para ele. A lei, e João, como é que é? Os profetas duraram somente até a lei. Jesus disse, está bem, é da lei, profeta da lei, porque profeta da lei só podia retornar para a lei. Mas profeta da graça, ali é profeta da lei, duraram até João. E João foi uma aliança. Então ele tinha que apontar o Cordeiro de Deus, quer dizer, o passo adiante. Seria a fé dos filhos, que é a fé da graça, a graça. Agora, e o coração dos filhos a seus pais. Agora vem os nossos corações, dos que são filhos, aos pais primitivos, da fé apostólica. Voltar, aí já, para voltar lá para o cenáculo, lá para o batismo. Você tem que entender isso. Eles saíram do concílio de Nicéia, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 325 anos depois de Cristo. Eles saíram de lá batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até então não havia batismo em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. O próprio Vaticano tem documento de batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Eles saíram de Jerusalém, quer dizer, eles desceram dos cenáculos batizando em nome do Senhor Jesus Cristo. Eles saíram de Nicéia batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles nunca podem ter o sinal, senão o sinal da besta. Agora, você vê, o coração dos filhos a seus pais, a fé apostólica, o batismo apostólico, e somente através destas coisas nós poderíamos pensar de uma maneira legítima no sinal. Há pessoas que não são batizadas em nome do Senhor Jesus Cristo, não creem no profeta, e são homens, mulheres piedosas, tementes, reverentes, se vestem como
as mulheres da mensagem deveriam se vestir. Não tocam em seus cabelos, por motivo algum, de forma alguma. Aquilo é a coisa que não tem negócio. O profeta disse, eles têm os seus lugares. Mas ali não está a noiva de Cristo. Aqui. Vê você? O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável. Isaías 61, 1, 2, Lucas 4, 17, 20. Ele não leu os demais. Ah, sim, foi ali, não é? Foi apenas aquele versículo que estava cumprindo naquela hora. Colocou o rolo em seu lugar, porque isso era para este tempo. Ele unicamente leu uma parte, o que era para seu dia, para sua hora, naquele momento. Agora, isto é o que vai ser neste tempo. Isto é o que está dizendo por meio de seu Espírito à igreja hoje em dia. Agora é a hora apropriada. Agora é o tempo. Ó povo, recebam. Recebam. Por todos os lados vemos os grandes sinais do tempo do fim. Não há por que ficar pensando. Na natureza vemos os sinais que nos avisam que o tempo está à mão. Quanto à igreja vemos os sinais, ela está condenada. Não se engane, não importa o quanto eles falem bonito, o quanto eles falem certos a respeito do sacrifício de Jesus Cristo. Não importa. O tempo está à mão e a igreja está ali no mundo. Vemos os sinais nos céus, sobre as águas e nas nações, nas mulheres, nos homens. Você sai na rua, você está vendo o sinal dos últimos dias. Por que não dizer dentro de casa? Por todos os lados, no sol, na lua, as estrelas, vemos o sinal do tempo do fim. O Espírito Santo voltando entre as pessoas, como foi nos dias de Ló. Assim como o Espírito Santo operou por meio daquele corpo, o qual foi Deus manifesta em carne. E como Deus se manifestaria em sua noiva neste dia, mostrando o mesmo sinal. Ele citou Ló, nos dias de Ló. Deus manifestou-se em carne a Abraão. Ele mandou anjos para Ló, lá para Sodoma. Ele se manifestou em carne. Ele diz, é mistério da piedade, é por isso que precisava profeta. Vai continuar sendo mistério para eles. Quando eles dizem é um mistério da iniquidade. Deus em Cristo é o mistério da piedade. 1 Timóteo 3,16, né? Ó, veja aqui. E como Deus se manifestaria em sua noiva neste dia, mostrando o mesmo sinal. Jesus disse que seria a mesma coisa nos últimos dias. Nós vemos isso agora, a mesma coluna de fogo, e mesmo a ciência tem tomado sua fotografia. Vemos, pois, que os sinais do tempo do fim estão à mão. Aí estão as fotos, né, provando. Eu sempre falo, isso que está posto aqui não é para adoração, é para testemunho. Tá? E como Deus manifestaria em sua noiva. Jesus disse que seria a mesma coisa nos últimos dias. Nós vemos isso agora, a mesma coluna de fogo. A ciência provando tudo isso. Vemos, pois, que os sinais do tempo do fim estão à mão. Sabemos que estamos no fim. E logo vendo isso, se você o crê, se você não crê em mim, creia no sinal. Ele está dizendo, se você não crê em mim, e eu digo, se você não crê em mim, faz bem. Faz bem, eu até acrescento mais isso aí, faz bem. Mas creia no sinal. Porque você tendo o sinal,
você não vai ficar. A morte não pode te pegar. Creia na palavra, porque ambas lhe falam do que eu lhes estou dizendo. Se não fosse a verdade, então não havia vindicação. Deus nunca responde a uma mentira. Ele fala segundo a verdade. E estas palavras são testemunho de que lhes estou dizendo a verdade. Estas palavras são as que dão testemunho da mensagem que prego. E o anjo que apareceu sobre o rio, naquele dia 11 de junho de 1933, disse: tua mensagem será a precursora da segunda vinda de Cristo. Pois as obras mesmas, se você não pode crer que aquele anjo disse a verdade, então crê nas obras, porque a mesma Bíblia diz que estas coisas sucederão no tempo do fim. Elas são as que dão testemunho. Elas falam mais forte que minhas palavras ou as palavras de qualquer outro, porque são suas palavras. Elas dão testemunho do tempo, e nós vemos os grandes e horríveis sinais sobre as pessoas e os sinais do tempo sobre a terra, angústias entre as nações, insegurança, insatisfação, todo mundo culpando alguém. Vemos a igreja em sua própria terra de novo com a bandeira, vemos Israel em sua própria terra de novo com a bandeira e com a estrela de Davi de 6 pontas, a insígnia mais antiga do mundo, tremulando ali em Israel. Agora ela é uma nação e tem seu próprio governo, está na Liga das Nações e também na União das Nações Unidas, tem sua própria moeda e tudo mais. E eu também ainda acrescento, e já está fazendo pacto com o Vaticano. Vamos aqui para o 76. Vamos para o 76. Recorde. Houve muitas mulheres naquela noite no Egito que passaram pelas casas dizendo: olha Maria, Joana, Panchita, saiam fora, vamos à casa de fulana de tal celebrar uma festa. É um chá de panela, é uma festa de aniversário, gastando o que não tem, o que não pode, e outras coisas assim, não é? Simplesmente para ter uma festa e falar sempre da vida de alguém que cortou o cabelo, ou que vestiu daquela forma, ou daquele homem, né? Entre si, vocês têm sempre o que conversar quando se encontram, então vamos lá. Mas ele disse: a morte está na terra hoje em dia. Não, voltando, 77. Vamos para aquela festa. Eles respondiam: está bem, obrigado, porém eu daqui não movo. O edifício está pegando fogo. Se eu me mover, eu vou ficar igual a vocês, eu vou acabar saltando lá embaixo. Estou sob o sangue, estou sob o sinal, meu amor é para com o meu feitor, eu não posso ter tempo para isso. A morte anda pela terra esta noite, a morte está na terra hoje em dia. Você sabe o que significa realmente morte? Você daria tudo para não morrer? Sob um bombardeio, sob um tiroteio, você se esconderia, você faria qualquer coisa para se livrar de um projétil daquele, de uma bala. E por que você não pode fazer nada quando tudo isso está te chamando para se proteger? O juízo está a ponto de cair, bombas atômicas e de hidrogênio e toda classe de desastres estão reservadas para as nações, e Deus está movendo sua igreja. Já temos guardado o Cordeiro por muito tempo, vendo o que ele tem estado fazendo, fixando-nos em sua natureza, porém agora o sinal tem que ser aplicado. Essa é a única maneira de sair vitorioso, esta é a única maneira. Vamos para o 79. O que devemos fazer, irmão Brena? Devemos amar-nos uns aos outros,
Os crentes devem se separar das coisas do mundo. Agora não vão tomar isto assim ligeiramente. Reflita, reflita, reflita. Os crentes devem se separar das coisas do mundo. Reflita. E vocês que escutam as fitas, vocês, tanto mulheres como os homens, escutem bem. Se você em alguma ocasião me tem crido, então creia-me agora. A hora tem chegado quando devemos deixar de pelejar um com o outro. Nós não devemos ter demandas um com o outro. Demanda não é só por dinheiro, você sabe. Às vezes, duas irmãs ficam em demanda dentro da igreja, demanda de espírito, né? Creia você na mensagem da Bíblia, creia em Jesus Cristo, e ame, e honre, e respeite um ao outro. Homens, tenham respeito para com suas esposas, para com seus lares. Preparem seus lares, restaurem o altar do lar, o culto doméstico, o ensinamento da palavra a seus filhos. Mantenham os seus lares limpos, porque recordem, esta terra prometida foi para o lar inteiro, não somente para um mais que o outro. Trouxeram tudo, o lar completo. Devemos amar-nos um ao outro, e os crentes devem se separar do mundo. Você sabe, você não vai no mundo, mas o mundo vem em sua casa. Você traz ele. Você diz, eu não vou lá, mas você vem aqui, por favor. Faz favor, eu vou comprar, vou pagar e você vai estar aqui dentro, hein? Você vai ser meu culto doméstico. Eles não se reuniam somente para falar acerca da mensagem, mas se reuniam para aplicar o sangue, para aplicar o sinal. Isso é o que você tem que fazer agora. Ele diz aqui, agora o pastor, o irmão Neville, esta congregação, encarregados, diáconos e demais irmãos, o tempo tem chegado quando devemos pôr a um lado todas as tonterias do mundo. Até muita coisa que ficou parecendo ser a cabeça de um culto. Sem elas não podemos ter culto abençoado, alegre, feliz. É tempo de pôr tudo a um lado. Nós já temos visto o suficiente para estar verdadeiramente convencidos. O sinal tem que ser aplicado, porque sem ele você perecerá. Não importa se é Joaquim Gonçalves, se é Maria dos Anzóis, se é Tiburtino, se é Jones, seja quem for, perecerá. O único recurso é perecer, sem o sinal. Não se reúnam somente para dizer, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Meta-se debaixo do sinal, porque por um Espírito somos todos batizados no corpo de Jesus Cristo. Todos creem com todo o coração. Vamos voltar ao 75. Nós podemos ver os avisos e sinais do tempo do fim, que nos ademoestam. Eu estava pensando essa noite, quer dizer, você passa a ter sintomas que todos que morreram de repente, fecharam os olhos de uma hora para outra,
tiveram. Você sabe que é daquele jeito. Ninguém morre de repente. Você vai tendo sintomas. E uma hora dessa vai realmente dormir e não vai acordar. Vai sentar na mesa e cair de bruços. Vai parar, esse coração vai parar porque está tendo sintomas que todos que morreram de repente tiveram. Eles não saíram publicando, eu estou sentindo isso, estou sentindo aquilo. Não. Eles estão sentindo, eles sentiram sintomas antes por vários tempos, às vezes até anos. Mas eles vão notando que cada vez seus corações vão ficando mais fracos. E aqueles sintomas vão ficando mais atenuados, mais frequentes e mais fortes, não é? Até que para de uma vez. Então, você pode aplicar isso perfeitamente no lado espiritual. E o melhor que você faz, que você que tem carro, é você mesma olhar sua água, olhar sua bateria, a água da bateria, e olhar o nível do óleo. E também o óleo de freio. Os frentistas de postos, nem todos, têm a responsabilidade de olhar aquilo como o proprietário olha. No mínimo você ficar em cima na hora que ele está olhando. Então chegou uma hora de você própria olhar o seu nível. Porque isso pode fundir. O meu carro ferveu semana passada, resultado, queimou a junta, né? Mas por quê? Porque faltou água e o frentista tinha olhado e eu fiquei de cá todo cômodo lá dentro, olhando. E ele não pôs a água como ele deveria ter posto. O certo foi esse. Tinha muito tempo que não olhava. Ninguém tem que olhar para você mais o nível seu espiritual. Quem tem que sentir a queda e que os sintomas carnais estão aumentando é você mesma, é você mesmo. Não tem que ninguém ficar te cercando, te sacudindo, te beliscando. É você mesmo que tem que observar isso. Como vai o seu temperamento? Ele vai mostrar aqui. É que o tempo, olha lá, falta 7 minutos. O tempo está à mão. Tome isto solenemente. Devemos amar-nos uns aos outros. Irmãos, devemos estar tão unidos em amor. Nunca fale você mal de outro, mesmo tendo razão. Nunca fale você mal de outro. Agora você já está observando qual é a evidência do sinal. Se alguém comete um erro, então você imediatamente ore por ele. Estamos unidos nesse evangelho juntamente com Deus. Nós somos irmãos e irmãs. Viva você piedosamente. Vivam vocês, as irmãs, como filhas de Deus. Vivam vocês, as irmãs, como filhas de Deus. E vocês, irmãos, vivam como filhos de Deus. Vivam vidas amorosas, benignas, humildes. Não permita você que a malícia entre em sua mente. Se chega a bater na porta de sua mente, despeça-a impondo o seu sinal. Você diz, eu estou tendo pensamentos maus. Despeça, expondo o sinal. Pensa no sangue. E você continue diretamente para diante. Diga, eu estou sob o sangue. Vamos pular para o 79. Devemos amar-nos uns aos outros. Os crentes devem se separar das coisas do mundo. Você repetindo, né? Agora vão tomar isso, não vão tomar isso ligeiramente. Tome isso de uma maneira
séria, solene. Na mensagem desespero que foi pregado no mesmo dia. Ele pregou o sinal de manhã. Então ele ficou desesperado. Ele pensou que pregando a mensagem do sinal, que a igreja entraria em desespero. Por quê? Nós vamos ver aqui. Parágrafo 47. Parágrafo 47. Desespero. Vem vocês? Isto foi num tempo de desespero, quando a morte estava a ponto de cair. Agora, eu creio que os dias em que estamos vivendo deveriam fazer com que a igreja entre completamente em desespero. Eu creio que desde que foi pregada a mensagem desta manhã, o sinal, a qual veio de Deus, não de mim mesmo, veja. Então você vê a importância, não é a eloquência, não é o sermão. Eu tenho que dizer a Jesus, Jesus, por isso essa igreja é o que é. Se ela tem as coisas que eu tenho, porém, contra ti, mas veja por quê? Por causa dessa palavra. Eu creio que desde que foi pregada a mensagem desta manhã, a qual veio de Deus, não de mim mesmo. Eu creio que isso deveria haver feito com que a congregação completa entrasse em desespero. Vocês querem saber uma coisa? É que os nossos espíritos, as nossas almas não estão satisfeitas. Então você pode ter carro zero, você pode ter tudo em casa, uma casa boa, você pode ter tudo que a carne tem direito, o cidadão, a cidadã tem direito. Você pode ter tudo isso, mas você vai ter sempre uma insatisfação, havendo sempre uma tristeza por dentro. Porque a sua alma não está realmente conformada com isso aqui. Agora ele diz: já temos brincado demais, já temos assistido à igreja por demasiado tempo, brincado de igreja, agora temos que fazer algo. Como é que podemos ver os sinais e maravilhas operando em outros, sem que cause um efeito em nós? Os pais querem que seus filhos sejam obedientes, sejam amáveis, sejam educados, sejam dóceis, enquanto eles mesmos nem entregaram o que de Deus entregam, são infiéis, desonestos. Eu tenho visto, já vi várias vezes, em moto e carro, o pai, só pode ser o pai, com a criança de um lado, menino, ou crianças, invadindo o sinal fechado, correndo até risco. Em moto, contramão. Gente, de noite, nesse sinaleiro que sobe ali, parei na esquina antes do sinaleiro. Você só olha para o lado que vem carro, que é mão, né? Mas Deus me ajudou a olhar para baixo. Tem que olhar, você tem que olhar para os dois lados, não tem jeito. Um homem com uma mulher numa lambreta e 3 crianças, sem uma luzinha sequer, contramão. Agora, o que é isso? É uma família de tementes. Quando o pai invade, xinga no trânsito com o filho ao lado, o que ele está ensinando para aquela criança? Depois quer um homem. Deveria causar um estado de desespero para que nós tomemos uma atitude definida diante de Deus. Esse é o remédio para o seu coração. Os sinais de sua vida deveriam sacudir a esta congregação completamente.
já que temos lido todas estas coisas da mesma palavra, o Espírito Santo nos tem dito, veja, na mesma mensagem, você diz, qual é a evidência do sinal? O sinal é o Espírito Santo. Ele diz aqui, na mensagem de desespero, parágrafo 17. Olha isto. Quem era você? E agora quem é você? Quem era você? A gente esquece disso. O que seriam elas? O que seriam eles? Se não fosse Jesus, né? Quem era você? E agora quem é você? Assim como você o saberá. Quem era você antes que esse sinal fosse aplicado? Que esse evangelho, que esta mensagem entrasse em sua casa através de alguém? O que seriam suas filhas, seus filhos? O que seria você? O que era você? Nós somos muito mal agradecidos. Nós temos muito pouco tempo para chorarmos nos pés de Jesus com gratidão, como Maria fez, banhando os pés dele com lágrimas pela gratidão. Nós só temos que chorar nos pés dele é para extravasar sentimentos, é para pedir e coisas mais. É isso. Esse é o retrato falado do Joaquim, e se você quiser, põe o seu nome. Se você quiser, põe o seu nome. Se não é assim, então não ponha. E agora, quem é você depois que tem sido aplicado? Você tem alguma coisa por que zelar? Para estimar? Para dar valor? Para agradecer? Ou não tem? Você vai dizer como aquela moça ficou revoltada e dizer, perdi meu tempo naquela igreja. E aquele outro pai dizendo, meus filhos não tiveram infância, vivendo nessa mensagem. Isso é uma blasfêmia. Nunca foram revelados. E agora quem é você depois que tem sido aplicado? Quais eram os seus desejos? O que era Israel antes? Amassadores de barro. Que eram suas filhas? Elas não tinham direito nem mesmo em suas próprias esposas. Quais eram os seus desejos antes? Você sabe, hoje o mundo, o diabo, Satanás tem mais direito numa filha de 12, 13, 14, 15 anos do que o pai. O diabo tem mais direito sobre uma esposa do que o marido. É machismo. Qualquer função de cabeça do corpo é machismo. Eles pegaram agora, machista. Até a linguagem é nojenta, machista. Por quê? Porque o diabo tem direito sobre as mulheres mais do que seus próprios maridos. Consequente, muito mais do que Cristo. Consequentemente, eles têm o direito de mandar na esposa do homem. Ela tem que se portar daquela maneira. Quais eram os seus desejos? Você quer ver a evidência? Quais eram os seus desejos antes? E quais são os seus desejos agora? O que faz você suspirar como Davi suspirou?
Então você saberá se o sinal tem sido aplicado ou não. O que realmente, o que você deseja realmente? Voltando à mensagem do sinal, parágrafo 57. 57. Eu não vou ler o parágrafo todo, vou começar aqui. Você deve ficar ali até que saiba por certo que o sinal tem sido aplicado. Ele está falando aquela oraçãozinha, boa noite, Jesus, boa noite. Não. Você deve ficar ali até que saiba por certo que o sinal tem sido aplicado. Fique até que a mente que estava em Cristo se encontre em você. Até você pensar como Cristo pensaria naquele caso. Fique até que todas as tolices do mundo hajam desaparecido. Irmãos, é pura tolice, pura papagaiada, pura palhaçada. É que você vê. Até que todas as tolices do mundo hajam desaparecido e ele seja unicamente o desejo completinho de seu coração. Então você vai saber que algo realmente tem sucedido. Para terminar, é o 129. 129 do sinal, né? Esse vocês estão bem familiarizados. Mas, para completar a fita, porque outros também irão ouvir, não é? Logo que temos aplicado o sinal em casa, o que devemos fazer? Deite fora toda a sujeira que se encontra em casa. Agora, o que é sujeira? Saia curta. Tem uma saia para vir na igreja e outra para ir na escola. As mocinhas estão assim, né? Não, as mocinhas não. Vamos dizer, algumas. Bem entendido. Ou poderiam ser tentadas a fazer isso. Uma roupa para vir na igreja e outra. Quer dizer que essa roupa curta é sujeira. Então, de acordo com o profeta, não sou eu que estou falando. Toda sujeira que se encontra em casa. Que sujeira são essas? Saias curtas. Eu não gosto de ver teia de aranha em cima. É preferível a casa estar cheia de teia de aranha, lixo debaixo da cama, e não ter esse tipo de sujeira, esse outro tipo de sujeira, não é? Bom, todas as saias curtas, os shorts, os baralhos, os cigarros, a televisão, bote tudo isso para a rua. Bom, isso é se vai aplicar o sinal. Se não vai, não põe não. Espera aí, não faça isso que não resolve. Não podemos tolerar tais coisas. Não, senhor. Tire tudo isso para fora. Os bailes, nós não temos. E festas, a música mundana, os jornais imundos, e tudo demais que for do mundo. Deve ter algum jornal limpo, né? Porque está falando de jornal imundo. Deve ter algum por aí que é limpo. Os jornais imundos e tudo demais que for do mundo, dê-lhe um pontapé e diga: vamos limpar essa casa. Assim como fez Jacó quando disse à sua esposa e aos demais: lavem sua roupa, lance fora esses deuses. Amém. Sabe você o que disse Josué antes de entrar na terra prometida? Lhes disse: lavem seus vestidos e não se cheguem às suas mulheres, preparem-se, porque dentro de 3 dias cruzaremos o Jordão. Amém. Ele estava preparando-se, estava aplicando o sinal. Amém. É isso. Aplique o sinal, creia, deixe que seus filhos, sua família e seus seres queridos vejam isso em você. Correto? Certamente tomará seu efeito. Então apliquemos o sinal em oração, com consideração, crendo. Tem que aplicar com tanto amor até que você saiba que a coisa esperada vai suceder. Aplique com confiança,
crendo que isto vai ajudar. Quando você fala a seu filho, a seu esposo ou esposa, ou algum ser querido, creia que terá que permanecer ali e diga: Senhor, os tenho reclamado, são meus, e os estou entregando a Ti agora mesmo. Aplique o sinal e traga-os a seu derredor esse ambiente, que não os deixará escapar. Se você em verdade tem um sinal, então tenha ao seu derredor um espírito de poder, de modo que quando você sai à rua, as pessoas reconheçam que você é um cristão. Desejarão que você lhes fale, crerão em sua palavra, e qualquer coisa que você diga, o aceitarão como a verdade. Aplique o sinal e logo ande nessa luz. Reclame sua casa, peça, fale a palavra, faça-o agora mesmo, porque este é o tempo de entardecer. Você tem estado escutando isso por muito tempo. Já é o tempo de entardecer e já é tempo de voar. Num desses dias, a ira será derramada, então pode ser que já seja demasiado tarde. E você voltará a dizer: irmã, irmão. Ficamos de pé. Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim, a mim. Enquanto, ó Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além, a Ti, Senhor, eu venho a Ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Da vida o pão és Tu, vem, pois assim